Você não vai ao casamento. Foi a mensagem fria que minha mãe me mandou. Eu tinha pago o local, o buffet, o fotógrafo, tudo. No dia, os convidados chegaram e não havia nada. Nem festa, nem comida, nem cadeiras. Meu nome é Adrian. Tenho 34 anos e por muito tempo tive um papel que ninguém nunca me pediu diretamente, mas que todos esperavam de mim. Ser o consertador da família. Aquele que resolve, aquele que paga, aquele que está sempre lá. Mesmo quando ninguém realmente quer que ele esteja. Desde pequeno, eu aprendi a ler o ambiente antes de falar. A entender o que os outros precisavam antes de pensar em mim. Era como um sexto sentido, moldado não por afeto, mas por sobrevivência emocional. Minha irmã, Emily, era o centro da constelação Wade. Eu orbitava à margem. Emily sempre foi a filha prodígio. Bailarinas não erram o passo. E mesmo quando erram, alguém aplaude. Enquanto ela brilhava em holofotes de conquistas escolares, concursos e elogios familiares, eu aprendia a apagar incêndios invisíveis. O cheque do aluguel atrasado dos meus pais, a conta da farmácia do vovô, a manutenção do carro da Emily quando ela precisava visitar o namorado do momento. Nada disso foi pedido em voz alta. Foi apenas assumido. Por fora, eu era o irmão dedicado. Por dentro, a pergunta ecoava. E quando é que alguém vai olhar pra mim? Mas eu deixava pra lá. Porque amar, diziam, era sobre dar, não cobrar. E afinal, família é isso, não é? Um dar constante. Mesmo quando o retorno é silêncio. Até que chegou o dia em que Emily anunciou seu noivado, Jordan. O nome soava como sobrenome de dinastia. Ele era tudo que nossa família queria. Rico, educado, influente e, mais importante, disposto a unir seu nome ao nosso. Minha mãe chorou. Meu pai comprou uma garrafa de vinho caro. E eu? Eu recebi uma ligação. Adrian, o local da cerimônia exige um sinal imediato. É só pra garantir a data. Depois os pais do Jordan vão cobrir tudo. Você pode fazer a transferência ainda hoje? Não foi um pedido. Foi uma ordem travestida de confiança. Transferi. $8.000, sem hesitar. Talvez parte de mim ainda esperasse que, desta vez, eu faria parte da celebração. Que estar presente desde o início me daria um lugar, nem que fosse pequeno, nessa história. Mas conforme os meses passaram, meu nome sumiu. Não fui chamado para provar o menu. Não fui incluído na escolha do fotógrafo, embora tenha pago. Nem mesmo fui convidado para o jantar de ensaio. Quando questionei, minha mãe disse com naturalidade: essas coisas são para a família próxima, Adrian. Como se eu fosse um parente distante com o mesmo sobrenome. Aquilo doeu. Mas não falei nada. Não queria parecer amargo. Não queria confirmar o rótulo silencioso que me haviam dado, o que serve para ajudar, mas não para aparecer. Até que 2 semanas antes do casamento, recebi a mensagem. Não uma ligação, não uma conversa. Apenas uma mensagem seca no meu celular. Você não vai ao casamento. Os sogros da Emily acham melhor assim. Nesse momento, algo dentro de mim, que sempre se moldou, se curvou, se apagou, se quebrou. Por alguns segundos fiquei ali, parado, encarando aquela mensagem no celular como se estivesse escrita em outro idioma. Você não vai ao casamento. Os sogros da Emily acham melhor assim. Sem ressentimentos. Sem explicação. Sem nem ao menos uma tentativa de fingir empatia. Meu primeiro impulso foi rir. Rir daquele tipo de absurdo que é tão cruel que parece irreal. Mas o riso não veio. Só um silêncio. Um silêncio pesado. Familiar. Liguei para minha mãe. Caixa. Postal. Liguei para Emily. Também. Mandei mensagens. Nada. 3 horas depois, outra mensagem da minha mãe chegou. Por favor, respeite a decisão deles. Não é pessoal. Não é pessoal. A frase bateu como um tapa de luva de pelica. Talvez não. Fosse mesmo. Talvez eu nunca tivesse sido considerado pessoal pra ninguém ali. Era só o Adrian, o quebra-galhos, o banco silencioso, a peça que faz a engrenagem funcionar, mas que ninguém lembra de limpar ou agradecer. Sentei no escuro, celular ainda, na mão, e deixei as lembranças me atropelarem. O primeiro empréstimo para a Emily, quando ela tinha 20 anos e não conseguia pagar o aluguel. Os remédios do nosso pai, pagos do meu bolso porque o dinheiro ainda não caiu. Os aniversários que passei sozinho porque eles estavam ocupados, mas as fotos no Instagram mostravam festas, viagens, champanhes, e mesmo assim, eu estive lá. Sempre. A última memória que me veio foi a mensagem de voz da minha tia no ano passado. Você que mantém essa família unida, sabia? E naquele instante tudo desabou. Porque até o alicerce mais forte cansa de sustentar o que o despreza. Foi então que algo dentro de mim se calou. Mas não foi aquele silêncio de resignação. Foi um silêncio denso. Decidido. Levantei. Fui. Até meu notebook. E com a mesma calma com que sempre resolvi os problemas dos outros, comecei a desfazer todos os fios invisíveis que me prendiam a eles. Primeiro, o local do evento. Estava no meu nome. Fui eu quem assinou o contrato. Liguei. Sim, Sr. Adrian. Está dentro do prazo para cancelamento. Haverá uma pequena taxa, mas o restante é reembolsável. A data será liberada imediatamente. Pode cancelar. Depois o buffet. Meu cartão, minha assinatura, meu compromisso. Ah, claro.
Sr. Wade, vamos seguir com o cancelamento. O senhor receberá o reembolso parcial em até 5 dias úteis. O DJ, o florista, o equipamento de som. Um por um, fui desmontando o castelo que me fizeram erguer com as mãos amarradas e os olhos vendados. Curiosamente, ninguém percebeu. Não naquele momento. Porque essa é a coisa sobre ser invisível. As pessoas só sentem sua falta quando o que você sustentava desaba. Eu não mandei mensagens. Não fiz escândalo. Não anunciei minha retaliação. Apenas deixei que o silêncio falasse por mim. O mesmo silêncio que eles usaram por anos para me apagar. Alguns dias se passaram. Depois, uma semana. O casamento era no sábado. Eu sabia o que viria e, ainda assim, me mantive em paz. Pela primeira vez, a paz verdadeira. Aquela que vem quando você deixa de carregar o que nunca foi seu. O dia amanheceu calmo. Tão calmo que quase parecia uma provocação. Eu saí para caminhar. Deixei o celular em casa de propósito. Pela primeira vez em muito tempo, não queria estar disponível. Nem para o mundo, nem para a família. O céu estava cinza, mas sem ameaça de chuva. O tipo de tempo que deixa tudo suspenso, como se o universo soubesse que algo está prestes a acontecer, mas não quisesse se comprometer. Enquanto meus pés esmagavam folhas secas na calçada, imaginei os convidados chegando. Carros de aluguel, parando em frente a um portão fechado. Mulheres com vestidos longos tentando entender o que estava acontecendo. Homens apertando o nó da gravata, esperando música, flores, garçons e encontrando... silêncio. Aquele silêncio. O mesmo que me acompanharam por anos. No início, foi fácil imaginar a cena como um desabafo cômico. Mas à medida que eu caminhava, percebi. Aquilo não era uma vingança. Não era um ato cruel. Era só o fim de uma ilusão. Uma ilusão que eu mesmo alimentei por tempo demais. Voltei para casa no fim da tarde. A chave girou na fechadura com um clique que me soou mais alto do que o normal. O silêncio dentro do apartamento parecia ter forma. E então ouvi o celular, vibrando, repetidamente. Peguei-o do balcão da cozinha e vi 67 chamadas perdidas, 43 mensagens, 6 mensagens de voz. Respirei fundo antes de desbloquear a tela. A primeira era da minha mãe. A voz dela estava ofegante, e pela primeira vez em muito tempo, não carregava aquela calma controlada de quem se acha sempre no comando. Adrian, pelo amor de Deus, o que você fez? Os convidados estão aqui, o local está trancado, ninguém atende, não tem comida, não tem flor. Me liga agora. Pausa. Próxima mensagem. Emily. Isso não tem graça. Você fez alguma coisa. Eu sei que fez. Conserta isso. Agora. Isso é o meu casamento. Em seguida, Jordan. Meus pais estão furiosos. Você não sabe o que acabou de causar. É melhor torcer para eu não te encontrar hoje. Ri. Sozinho. Não com raiva, nem ironia. Apenas riso. Da ironia da situação. Depois de tudo que eu fiz por eles, agora era eu o problema. Continuei ouvindo. Você tem ideia do vexame que a gente passou? Tinha gente que veio de outro estado. É assim que você agradece tudo o que fizemos por você? Você destruiu o dia mais importante da sua irmã. E então uma frase, dita por minha mãe, me acertou com mais força que qualquer outra. Você precisa lembrar do seu lugar. Nessa família. Meu lugar. Afinal, era isso, não era? Eu nunca fui o protagonista. Eu era o alicerce invisível, a peça silenciosa, o coadjuvante confiável. Mas quando a base resolve sair de cena, o castelo desaba. E agora, no meio dos escombros, eles finalmente perceberam que eu estava lá o tempo todo, justamente porque agora eu não estava mais. Não respondi. Não precisava. Naquele silêncio, algo mais poderoso se formava. Era a primeira vez que meu não ecoava mais do que todos os meus sim, e eles não sabiam lidar com isso. 2 dias se passaram desde o que para eles foi o desastre. Para mim, foi libertação em forma de silêncio. Eu não bloqueei ninguém. Não precisava. Eles estavam falando sozinhos. E quanto mais falavam, mais deixavam claro quem eram. A linha entre pedido e chantagem emocional desapareceu rápido. As mensagens da Emily passaram do "isso é imperdoável" para o "ainda dá tempo de resolver". Minha mãe, num texto longo e confuso, falava sobre família acima de tudo. Errar é humano, e nós só queríamos o melhor para ela. Mas o subtexto era claro. Eles queriam que eu fizesse tudo voltar a funcionar. Que eu, como sempre, passasse um pano por cima da sujeira e sorrisse como se nada tivesse acontecido. Teve até um momento que quase me convenceu. A culpa é sorrateira. Ela não entra pela porta da frente. Ela se arrasta, se disfarça de memória boa, de você é melhor que isso, de você sabe como somos. E por algumas horas, eu fiquei com o celular na mão, revendo fotos antigas, aniversários, natais, momentos em que mesmo como figurante eu estava sorrindo. Lembrei da minha mãe com aquele olhar doce de quem sempre fez tudo pelos filhos. Lembrei da Emily aos 7 anos com as mãos cheias de glitter, me pedindo para montar uma coreografia com ela. Lembrei do dia em que o Jordan veio jantar pela primeira vez e eu lavei a louça inteira sozinho para ajudar. E por um instante, eu quis consertar tudo. Mas aí, eu lembrei de outra coisa. Aquela mensagem seca. Você não vai ao casamento.
Não é pessoal. Aquelas palavras voltaram como um eco afiado, porque era pessoal. Sempre foi. Eles só não queriam lidar com a ideia de que o resolvedor da família podia, um dia, se recusar a consertar. Eles nunca me viram como alguém com limites, só como uma solução conveniente. E agora que a solução sumiu, o mundo deles ruiu. No terceiro dia, minha mãe apareceu na minha porta. Simplesmente apareceu, sem avisar, como sempre fazia. Com aquela expressão que misturava autoridade e vitimismo como ninguém mais sabia fazer. Adrian, podemos conversar? Eu não respondi de imediato. Ela entrou, sentou, começou a falar, disse que estavam todos muito mexidos, que aquilo nunca deveria ter acontecido. Mas a cada frase, a culpa escorria pela entonação. Você sempre foi o mais sensato. Você sabe que a Emily tem um temperamento difícil. A gente errou, claro, mas você também... Ela tentava me puxar de volta, pro papel de adulto da situação. Mas eu não era mais aquele. Não mais. Quando ela terminou, eu só disse: você me excluiu do casamento. Depois de tudo, ela desviou o olhar. Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão covarde. Interrompi. E vocês só estão aqui agora porque tudo desmoronou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela pausa que geralmente funcionava como um laço invisível me puxando de volta. Mas dessa vez, o laço não encaixou. Então é isso? Você vai abandonar a família por causa de um erro? Sorri. Um sorriso leve. Quase triste. Eu não. Estou abandonando ninguém. Eu só parei de financiar minha própria exclusão. Ela saiu sem dizer mais nada. Não pediu desculpas. Não reconheceu o que fez. Porque no fundo, eles nunca acreditaram que o Adrian se colocaria em primeiro lugar. Mas agora, eles sabiam. Na semana seguinte, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era um vazio opressor. Era paz. Pela primeira vez em anos, eu acordei sem a sensação de que tinha algo para resolver. Não havia pendência. Não havia cobrança disfarçada de carinho. Não havia ninguém esperando que eu apagasse mais um incêndio. E pela primeira vez, eu deixei ele queimar. Me dei conta de algo. Eu estava mais sozinho, sim, mas nunca estive tão inteiro. Passei a caminhar todos os dias no mesmo parque onde costumava buscar ar quando a cabeça fervia. Dessa vez, sem o celular vibrando com alertas, de última hora. Sem drama, sem dívidas emocionais. Comecei a revisitar coisas que eu gostava e tinha esquecido. Peguei meu violão, largado num canto do armário. Voltei a desenhar, mesmo que mal. Me inscrevi num curso só porque parecia divertido. Algo que por anos eu não fazia porque talvez a Emily precisasse de algo naquele mês. Foi aí que entendi. Libertação não é cortar laços. É parar de se enforcar com eles. Não, bloqueei ninguém da família, mas também não fui atrás. Quem quisesse falar, que viesse limpo. Sem desculpas esfarrapadas, sem tentativas de reescrever a história. E mesmo assim, eles não vieram. Nem minha mãe, nem Emily, nem os que diziam que eu era quem mantinha tudo de pé. E adivinha? O mundo não desabou. Só o deles. Porque a verdade é que ninguém sente falta do pilar, até ele sair do lugar. Hoje, olho para trás e entendo. Eu não fui cruel. Eu fui justo. Fui o adulto que eles me ensinaram a ser, mas usei essa maturidade para algo que nunca imaginaram. Proteger a mim mesmo. Tem gente que vai me chamar de egoísta, de vingativo, de ingrato. E tudo bem. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que quem mais fala sobre família acima de tudo, geralmente está acostumado a ficar sempre por cima. Se você é o resolvedor da sua família, se vive carregando todo mundo nas costas e mesmo assim nunca é visto, eu só quero te dizer uma coisa. Você não é ruim por dizer basta. Você é humano, e humano também precisa ser cuidado. Talvez hoje seja o seu dia de parar de pedir lugar na foto e simplesmente sair de cena. Não como castigo, mas como libertação. E se você sentiu isso aqui de alguma forma, deixa um comentário. Me conta a sua história. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e principalmente, cuida de você, porque ninguém mais vai fazer isso no seu lugar. Nos vemos no próximo vídeo.